Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Agora eu vou ler o 1 Coríntios 1, pode ser? Vou ler um pouco rápido para terminar, para não fazer um vídeo muito grande. E aí, se vocês quiserem ler devagarinho, você lê devagarinho acompanhando a leitura. Pode ser? Amém. Graça e paz. Nós estamos na graça, gente, no reino de Deus. Nós somos na graça, nós estamos no reino. Sabe lá o que é isso? Que prioridade a gente tem? Jesus era judeu, nós somos gentil. Jesus era lei, nós somos graça. Deus fez tudo por nós, tudo, para quando a gente viesse no mundo reinar com Ele. Mas ninguém quer. Todo mundo só quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. É a mesma coisa de todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, todo mundo tem uma validade, todo mundo vai para o inferno. Inferno é sepultura. Amém? Vamos lá. Eu vou ler o 1 Coríntios 1, por quê? Tem muitas coisas boas. Tem dizendo que Deus está dizendo que não tem que ter contenda. Entendeu? Muitas coisas boas. Entende? Agora vamos lá. Paulo, dá um like, dá um joinha e compartilhe. E me ajude. Por favor. Tá certo? Aqui está dizendo que não tem contenda. É isso que está dizendo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor dele e nosso. Nosso, aqui na terra. Senhor daquela época e Senhor agora. Porque Deus é um só. Não tem Deus dividido. Deus não está dividido. Vai dizer aqui. Entendeu? Graça a vós e paz da parte de Deus. Nosso Pai. Nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Porque agora Jesus é Deus. E nós estamos no lugar de Jesus, reinando em vida. Entendeu agora? Jesus entregou o trono para o Pai. João 17. Se der para vocês ler, gente. Eu dou capítulo e versículo. Veja só. O 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo. A graça, gente, a graça. Eles não querem dar isso. Eles é doido dar isso. Quem é que vai dar dinheiro para eles? Porque em tudo foste enriquecido. Olha, nele. Deus habita aqui. Em tudo fosse enriquecido nele. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Nós temos tudo já pronto. Mas Deus quer que a gente tenha o conhecimento da palavra. Segundo Pedro 3, versículo 18. O conhecimento e o entendimento a gente já tem, só que tem que descer lá em cima. Quando vocês crê, tudo é possível àqueles que crê. Quem crê, vê a glória de Deus. Quem não crê, não vê nada. Se vocês não ficar, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração a palavra, vocês não vão conseguir nada. Se eu não pegasse firme com a palavra, eu não estava aqui. O 6. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque agora é Deus. Jesus já deu tudo que tinha que fazer. Jesus, ele foi eficiente em tudo. Ele jamais desobedeceu a Deus. A gente tem que fazer isso a mesma coisa, porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E nós temos uma missão a seguir. Vamos fazer a mesma coisa que Jesus fez, que o Paulo fez, que o Pedro fez, todo mundo fez. Agora qualquer coisa reclama, uma doença com uma pessoa no hospital, ou uma pessoa morre, abandona a palavra. Por que abandonar a palavra? Se é Deus que está controlando. Um choro dói. Um choro
como é, a noite inteira. A alegria vem de manhã. Por quê? Deus tem um propósito, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, essa é a oração da noite, o texto. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, que é contenda, antes sejas unido em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Viu só? Porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Tá vendo? Aqui também tem. Eu estou falando para você, quando eu comecei ali na praça, os pessoal nem falavam comigo. Agora, tá todo mundo assim, faz uma oração para mim, irmã Lúcia. Porque a palavra é viva, é vida e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aí a palavra vai entrando. Quando vê a pessoa. E não é que ela está falando a verdade? Jesus morreu para salvar nós. A gente somos salvos e libertos. E Jesus não pediu dinheiro. Ela tem razão. E eu estou me matando, dando dinheiro para esse pastor. Não, tem gente dizendo isso já. Veja só. E em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Viu? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Tá vendo? Não foi vã a morte de Jesus, não. Jesus veio para Israel, tirou o pecado de Israel, tirou a lei, venceu a lei, para quando a gente viesse não ter lei e não ter pecado. Mas o que é que aconteceu? O véu foi rasgado, fecharam o véu, e muita gente está frequentando a igreja como lei. Mas nós não somos lei. Aí no Gálatas 5 está dizendo, se você frequentar as igrejas, então você tem que cumprir tudo que eles mandam. Porque você está sendo escravo do homem. Aí é duro, viu? Gálatas 5, pode ler lá. Está dizendo que se você continuar lá dentro, você tem que fazer as coisas dele. Agora, se você sair, você vai estar no sólido, fazendo as coisas que Deus está mandando. Acabou. E está livre da escravidão. Agora, se você quer estar lá dentro, você vai ser escravo sempre. E Deus não vai poder trabalhar com vocês. Deu para entender? Deus não pode trabalhar com vocês se vocês continuar lá dentro. Deus ainda pode fazer sim. Tudo de graça, porque Deus não cobra nada. Quem está abençoando vocês com as coisas, quando acontece, não é os pastores, é Deus, que Ele é tão bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Vocês estão lá dentro servindo os homens, mas Deus está dando as coisas para vocês. Mas não é porque vocês fizeram campanha, não é por causa disso não.
Isso aí não vale de nada. É porque Deus tem misericórdia de você, que Ele ama vocês. Hã? R.S. Soares curou alguém. É a fé de você. Só que você acha que é R.S. Soares? Não. Deus cura você e você acha que, é Jesus, que foi o R.S. Soares. Ô, meu irmão, vocês não viram não que na pandemia o R.S. Soares disse que acabava a água, acabava o coronavírus. E por que ele não se afogou com a água? Por quê? Quando ele ficou doente, foi o único que ficou doente da pandemia. Por quê? Porque ele disse que a água curava. Foi o único. Sabe o que ele fez? Foi para o Rio de Janeiro, para o hospital mais caro, para vocês pagar. E vocês pagou. Ele não morreu por causa disso, porque vocês pagou. Enquanto vocês ficou doente da coronavírus e foi para o hospital do SUS. Veja. Eita. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós já somos salvos pela graça. Efésios 2. Agora tem que descer lá de cima, aqueles que crêem. Se não crê, você não vai ver a glória de Deus, não. Você não vai conhecer se está no reino de Deus e se você está na graça. Agora, se você crê, porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Foi. Veja só. Pois, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá vendo? Quem é de Deus vai acreditar. Quem não for carnal, não vai acreditar nunca. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Viu? Que Jesus, depois que foi crucificado, agora é Deus. O que é que eu estou dizendo mentira aqui, gente? A Bíblia inteira, de Atos em diante, está falando sobre Jesus. Que Jesus não existe mais, Jesus agora é nós. Meu Deus! Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que depois da crucificação de Jesus, agora é Deus. Que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, tá vendo? E sabedoria de Deus. Glória a Deus, é muito bonito, rapaz. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que forte. Porque bem vedes, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muito os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Uau! É que os outros me chamam de doida. Eu sou. Eu não sabia nem, eu não sei nem falar o português. Eu ainda não sei. Veja. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo
e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Está vendo? Jesus está dentro de nós, mas vocês sois dele. Em Jesus Cristo. Que nem tem um papel aqui. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, que está aqui dentro de nós, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Viu? Para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Viu? Gente, esse 1 Coríntios 1, lendo devagar, fica melhor. Porque você vai sentir ali no seu coração. Entendeu? Deus é tudo, gente. A mesma coisa é 1 Colossenses 1. A mesma coisa, Colossenses 1 é muito forte. Amém? Olha, dá um like, dá um joinha e compartilhe e me ajude. Amém? Deus é com vocês, sempre. Ele nunca vai nos deixar, nunca. Amém? Mesmo que vocês não queiram ele, mas ele está ali firme com vocês. Firme. Eu nunca quero sair. Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero ir para frente. E quero lutar. A fé tem que ser provada. E ele bota prova em mim. Mas eu passo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz.